Boa noite. A bancada ativista do PSOL se reuniu hoje na Assembleia Legislativa. O grupo, formado por 10 integrantes, autodenominados codeputados, discutiu a agenda de ações para o segundo semestre. Antes mesmo do fim do recesso, em 1º de agosto, a deputada representante do mandato coletivo, Mônica Seixas, já disparou o primeiro ato. Ela entrou com uma ação popular contra o corte dos ônibus escolares fretados para estudantes das escolas estaduais. O governo justificou os cortes como uma readequação do serviço às regras originais, baseadas na idade e na distância entre a moradia e a escola. Segundo a deputada, foi um corte sem critérios. Veja os outros nossos destaques. Parlamentares da Assembleia Paulista visitam o Hospital Regional de Sorocaba em crise financeira. Fundação investigada por CPI do remédio popular é cortada de programa do Ministério da Saúde. Ganha corpo proposta de nova emenda constitucional para a reforma previdenciária de estados e municípios. O Jornal da Assembleia, segunda edição, começa agora. Assim caminha a Previdência. A tramitação do projeto de reforma previdenciária deve durar 60 dias. Aprovada na semana passada em primeiro turno pelo plenário da Câmara, a PEC ainda terá que passar por outra nova votação dos deputados antes de ser enviada ao Senado. E para evitar atrasos, alterações ao projeto podem ser transformadas em outro projeto de emenda constitucional. No Senado, a primeira etapa de tramitação da PEC da reforma da Previdência será na CCJ da Casa, comissão presidida pela senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Se os integrantes da comissão concordarem com a proposta do governo, o texto será submetido à apreciação dos senadores em 2 turnos no plenário da Casa e precisará de pelo menos 49 votos favoráveis em cada votação. Além do texto principal da PEC enviada pelo governo Bolsonaro, os senadores também devem analisar um segundo texto, que vai tratar das regras da aposentadoria para servidores estaduais e municipais. Eles foram retirados por pressão dos partidos do Centrão do parecer final do relator da PEC na Câmara, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Uma PEC específica para a aposentadoria de servidores estaduais e municipais, que tem sido chamada de PEC paralela, já está sendo discutida informalmente no meio político. Além da senadora Simone Tebet, o senador Tasso Gereissati admite a possibilidade de que a reinclusão de estados e municípios seja discutida em breve em uma PEC paralela. Para este caso, o presidente Jair Bolsonaro considera que essa é a melhor opção, justamente para não se criar complicações na PEC original, que já vai ser discutida no Senado. O relator da reforma no Senado, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, pretende trabalhar para aprovar o coração da proposta o mais rápido possível. Na essência da reforma estão os principais pontos da medida, como fixação de idade mínima de aposentadoria, regras de transição e fim dos privilégios de algumas categorias. Segundo o Gereissati, a meta imediata é aprovar a PEC principal no Senado, preservando o texto que vier da Câmara, para não atrapalhar na tramitação da matéria. Com isso, Gereissati avalia que será possível promulgar a reforma até setembro, deixando a questão da reinclusão dos estados e municípios para a proposta de emenda constitucional paralela. No fim da tarde desta terça-feira, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, declarou que o governo apoia a ideia de uma PEC em separado para tratar apenas da previdência de estados e municípios. Segundo Bezerra, não faz sentido cada estado ter suas próprias regras de aposentadoria de servidores. Ministério da Saúde suspende contratos com 7 laboratórios públicos do país que produzem 19 medicamentos de distribuição gratuita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A informação é do jornal O Estado de São Paulo, que afirma ter acessado documentos oficiais do Ministério da Saúde.
foram suspensos projetos de parcerias para o desenvolvimento produtivo. As PDPs fornecem remédios para tratamento de câncer, diabetes e de transplantados 30% mais baratos que o valor de mercado. O governo diz que a suspensão é temporária para a avaliação das parcerias. Entre os laboratórios estão os paulistas Butantan e a Fundação para o Remédio Popular, a FURP. A fundação é investigada por uma CPI na Assembleia Paulista sob suspeita de superfaturamento de contratos. Parlamentares da Comissão de Fiscalização e Controle visitaram o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A instituição, que atende mais de 40 municípios da região, reclama a falta de recursos financeiros para o funcionamento adequado. Sorocaba é um município que fica a cerca de 100 quilômetros de distância da capital paulista, acessado pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. Aqui vivem mais de 600 mil habitantes. Local onde fica também o CHS, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Hospital que atende mais de 48 municípios na redondeza. Este foi o local escolhido para a diligência da Comissão de Finanças e Orçamento, representada pelos deputados Rodrigo Moraes e deputado agente federal Danilo Balas. Os parlamentares apontaram a necessidade de atenção ao conjunto hospitalar, que passa por dificuldades para atender pacientes em cirurgias e na realização de exames. Nós, como participantes de uma comissão tão importante na Assembleia, que analisa os contratos, que vê as obrigações entre o Estado e os entes públicos, e os entes privados também. Então nós temos que realmente buscar aliar essas duas coisas, trazer o Estado para que cumpra as suas obrigações, para que também a gente possa cobrar daquele que está administrando também o serviço prestado de uma maneira de qualidade, né? Hoje, o CHS atende mais de 3 mil pacientes por mês e passou por várias transformações desde a entrada do Secon-CSP, Organização Social de Saúde, que assumiu a administração do conjunto há 8 meses. Um dos problemas que realmente existia era um déficit, uma falta de pessoal. Então isso hoje está completamente sanado. Então nós temos uma capacidade, um potencial e um número de pessoas suficiente para atender a todo esse complexo. Agora, nós estamos diante de um prédio de 50 anos. Então vocês vão poder observar na visita que existe toda uma estrutura da década de 50, algumas áreas foram reformadas, readaptadas, outras áreas ainda não. Então é isso que nós estamos enfrentando nesse momento. Aos poucos nós estamos tentando dar uma outra cara, uma outra roupagem para o hospital e adaptar algumas áreas para que o atendimento fosse melhorado. O complexo, formado por 5 prédios, entre ambulatórios e centros clínicos, é responsável pelo atendimento de mais de 3 milhões de pessoas que moram em 48 municípios vizinhos a Sorocaba. Aqui, os procedimentos feitos vão de média a alta complexidade, passando por especialidades como traumas, cirurgia neurológica, ortopédica, cirurgia geral, pediátrica, vascular e até cirurgias plásticas. São 3 UTIs com 58 leitos e mais 350 leitos para internação. Aos poucos, estão sendo repaginados. Esse daqui é o setor que a gente ficou conhecendo como a retaguarda do pronto-socorro. E aqui tem vários apartamentos para internação. Todos estão sendo reformados, mas eles precisam de um tempo para que essa reforma aconteça. Demora mais ou menos 2 dias. E o padrão final é igualzinho ao desse apartamento aqui, olha, com cortinas, as macas renovadas, a pintura também em dia nesse padrão azul e azul um pouco mais claro. Deixa eu conversar com essa senhora aqui. Tudo bem? Como é que vai a senhora? Tudo bem. Tá tudo bem? Como é que está sendo o atendimento da senhora aqui nesse hospital? Eu acho bom. Eu estou esperando a cirurgia. A gente reclama um pouquinho da comida, mas tem que ser. A dieta do hospital a gente quer comer em casa, mas o atendimento é muito bom, os médicos e as enfermeiras, viu? Segundo a direção do Seconce, a verba de 10 milhões e 370 mil reais que recebe por mês do governo estadual não supre gastos como reformas, mas mesmo assim estão sendo feitas. Nós estamos em discussões com a secretaria, em conversas com a secretaria. Esse valor ainda não atende à necessidade plena do hospital, mas nós estamos diante de um orçamento que foi possível nesse primeiro momento. Os deputados fizeram uma avaliação positiva da diligência, que também apurou o problema com a documentação do laudo de inspeção do Corpo de Bombeiros. Desde o dia 1º de novembro, uma OS, a Seconce, da Construção Civil, assumiu a administração hospitalar.
e nós estamos verificando que as coisas estão evoluindo. Já nos foram aqui mostradas várias mudanças, né, que eles estão fazendo, tanto na questão do atendimento, no aumento de funcionários para também dar um atendimento melhor, pequenas reformas que eles foram conseguindo realizar aqui dentro, equipamentos que estão sendo aí arrumados, comprados. Então a gente tem visto aí, além da boa vontade, também um esforço para tentar melhorar essas questões. Mas a gente sabe que o Estado precisa também buscar trazer investimentos. Não adianta só uma verba de custeio, porque a gente sabe que o custo para manter um hospital desse já é altíssimo. A próxima diligência, programada para agosto, vai acontecer na cidade de Jundiaí. Mortes decorrentes da AIDS diminuem em todo o mundo, mas casos no Brasil aumentam. Os dados fazem parte do relatório divulgado hoje pela UNAIDS, órgão ligado à doença vinculado à Organização das Nações Unidas. Nos últimos 8 anos, as mortes caíram de 1.200.000 pessoas em 2010 para 770.000 em 2018. Neste período, o Brasil registrou 21% a mais de novas infecções pelo vírus HIV. Em 2010, eram 44.000 infectados contra 53.000 registros em 2018. Projeto de ponte entre Santos e Guarujá, no litoral paulista, divide concessionárias de rodovias e empresas de transporte marítimo. O impacto ambiental da ponte é tema de audiência nesta terça-feira em Santos. A proposta do projeto é da Ecovias, a empresa concessionária do sistema Anchieta Imigrantes. De acordo com o documento, a obra terá cerca de 7,5 quilômetros de extensão, 85 metros de altura e 325 metros de largura entre os pilares no seu vão principal. A Companhia Docas do Estado de São Paulo afirma que a ponte vai inviabilizar a expansão do Porto de Santos. A Ecovias propõe custear a obra em troca da prorrogação do atual contrato de concessão. O projeto é apoiado pelo governador João Dória, mas é criticado na Alesp. Para parlamentares do PSB, os contratos com as concessionárias devem ser revistos. Como membro da Comissão de Fiscalização e Controle, nós estamos pedindo uma revisão de todas as concessões estaduais. Nós sabemos que as nossas estradas aqui do estado de São Paulo são referências aí para o país todo, né? Nós temos grandes estradas, mas qual que é o problema nosso? Não é nem a quantidade, mas sim o valor dos nossos pedágios. Então, para você ter uma ideia, um caminhão para atravessar o estado de São Paulo deixa pelo menos R$2.000 só em pedágio. E isso, logicamente, é um efeito cascata, que isso acaba atingindo toda a população. Então, nós estamos propondo aí uma revisão de todas as concessões estaduais, todas as concessões de rodovia, para que nós possamos fazer um trabalho de redução dos valores do pedágio. Nós sabemos que os pedágios são necessários, né? Ninguém vai viver na ilusão aqui de que não é necessário o pedágio, que só com o IPVA dá para resolver o problema, não dá. Mas as concessões são importantes, são iniciativas privadas importantes, mas nós precisamos reduzir os valores dos pedágios, até porque você conseguindo um pedágio menor, isso vai ter o efeito cascata e principalmente na alimentação, na mesa do povo paulista, isso vai refletir tranquilamente. Eu fui surpreendido com um programa de concessões que iria pedagiar justamente aqueles trechos todos que foram construídos com recurso do Tesouro. Foram construídos com recurso de impostos que nós pagamos. Então, já está pago, literalmente. Já está pago. Eu fiz um movimento contra essas ações. Eu não sou uma pessoa radical, eu acho que você precisa analisar onde cabe investimento privado, e o privado tem que ser remunerado, mas com preço justo, fazer obra onde não tem. Aí sim a gente topa uma discussão. Mas o pedágio aonde já tem duplicado, eu sou contra. Eu sou contra, eu acho que não é razoável isso, não é justo, porque foi uma obra já feita com
os recursos do Tesouro, do Governo do Estado. Então, essa foi a minha posição. Estou procurando dialogar com o governo, estou procurando dialogar para a gente minimizar esses impactos na nossa região, diminuir essa quantidade de pedágio, pôr os pedágios onde vão ser obras novas, onde vai ter que ser duplicado, grandes obras, e estou dialogando, continuo falando com o Governo do Estado, continuo falando com a Artesp, para que a gente minimize esses impactos das concessões na nossa região. E cá entre nós, Jorge, há muitos pedágios. São Paulo tem mais de 150 praças de pedágios. Isso tem uma repercussão enorme na vida, do custo de vida do povo de São Paulo, do Brasil, do transporte, de cargas. A Castelo Branco, quando eu vinha muito para São Paulo, ainda era criança, não tinha um pedágio. Hoje você tem 7 Houve uma época que os pedágios. pedágios foram retirados pelo governador Mário Covas da Rondon, que era para permitir que alguém saísse de Jundiaí e fosse até a barranca do Rio Paraná sem pedágio. Se ele pegasse uma outra duplicada, aí sim ele poderia escolher. Então, isso precisa ser Hoje nós não temos escolha. Qualquer estrada que se passe, se paga pedágio. Você precisa ser melhor discutido. Eu também tenho um projeto de lei disciplinando questões de pedágio, distância, onde não pode cobrar, onde pode, quais são as condições, né? Infelizmente, a Assembleia não vai votar esse projeto, porque a Assembleia, em 1996, deu uma autorização ampla para o governo fazer um programa de desestatização, então nós não vamos. Eu tenho até um projeto de lei para alterar isso, porque eu acho que a Assembleia deveria autorizar a privatização das rodovias, que são as concessões, mas nós vamos dialogar. Eu tenho procurado dialogar, tenho procurado conversar, para a gente minimizar a quantidade de praças de pedágio nessas rodovias que eu lhe disse. Acordo entre Mercosul e União Europeia ainda não tem data para valer, mas já provoca divergência entre autoridades do bloco. Enquanto o governo brasileiro diz que abrirá uma porta para o crescimento do PIB em quase 130 bilhões de dólares em 15 anos, o candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, companheiro de chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, disse que o acordo pode ser revisto caso ele seja eleito. O pré-candidato do Partido Justicialista argumentou que o acordo condena a Argentina a um processo de desindustrialização muito grande. No velho continente, a França também está de olho em velhos problemas brasileiros. É a exigência de o Brasil cumprir o Acordo de Paris, que estabelece medidas para a redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global. A cobrança é direta quanto à Amazônia e os números justificam. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que em junho a floresta teve um desmatamento quase 60% maior que no mesmo período do ano passado. Com isso, a região perdeu 762 quilômetros quadrados de mata nativa, o que representa 2 vezes a área total de Belo Horizonte. No documento, o país se compromete a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. O Mercosul conseguiu negociar que as licenças para o comércio dentro dessas cotas serão compartilhadas entre sul-americanos e europeus. As cotas vão valer para Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Na prática, os 4 parceiros irão disputar entre si o acesso privilegiado aos europeus. Mas Brasil e Argentina querem simplificar ainda mais o processo e combinar dentro do Mercosul para que a aprovação seja bilateral. Ou seja, a partir do aval europeu, bastaria que o Brasil aprovasse internamente o acordo para que as regras já valessem para os produtos brasileiros. Entre os produtos agrícolas que vão ter tarifas eliminadas estão suco de laranja, frutas e café solúvel. Os exportadores brasileiros vão ter as cotas ampliadas para carnes, açúcar e etanol. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e São Paulo responde por 55% da área plantada no país. São mais de 170 usinas. Grande parte delas de processamento de cana podem escolher produzir açúcar ou etanol. E diante desse poderio do setor, alguns especialistas acreditam que o Brasil perde porque consideram que produtos relevantes tiveram uma abertura limitada,
como o açúcar, por exemplo. Apesar disso, o Ministério da Economia já calcula que o acordo Mercosul-União Europeia pode incrementar o PIB brasileiro em até 125 bilhões de dólares em 15 anos. O investimento no país no mesmo período pode chegar a 113 bilhões de dólares. Segundo o governo brasileiro, as duas regiões representam 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Termina aqui esta segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir também a nossa programação na internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.